já não conseguia falar. Mas pediu papel e escreveu apenas uma frase: "Não deixem que isso se perca." Era o leito de morte de João Paulo II. E o que ele revelou não estava nos documentos oficiais. Estava escondido, no fundo do seu coração. Um segredo que ele carregou por décadas, que o ligava a Fátima, a uma visão que o mundo nunca conheceu por completo. Os cardeais presentes empalideceram. Alguns sugeriram queimar o papel. Outros juraram silêncio. Mas uma cópia foi guardada. E agora ela veio à tona. Você está prestes a conhecer o que João Paulo II viu, o que ele escondeu para proteger a fé dos fracos e porque ao morrer ele sabia, a verdade viria à luz. Prepare-se, porque este é o segredo que o próprio Papa não ousou revelar, até o último suspiro. Capítulo 1. O último beijo na terra ensanguentada. O dia estava claro. Um calor seco pairava sobre a Praça de São Pedro e o sol parecia uma lente incandescente, ampliando cada detalhe da multidão ansiosa. Havia cheiro de flores misturado ao perfume do suor. Cantos suaves subiam como incenso, invisível ao céu, e os sinos da Basílica Vaticana batiam com uma lentidão solene, como se o tempo estivesse hesitando. Então veio o som. Não foi um estouro. Foi um estalo surdo, como se o mundo tivesse respirado fundo antes de se partir. O corpo do Papa João Paulo II curvou-se para frente, como uma árvore que recebe o machado pela primeira vez. Uma mão ao peito, a outra escorregando pela lateral do jipe branco. Um grito, depois o pânico. O asfalto absorvia o sangue como se fosse areia em um deserto de trevas. Karol Wojtyła, o homem que enfrentou a cortina de ferro e desafiou regimes com um terço na mão, estava agora imóvel com os olhos entreabertos. Mas ali, naquele instante, algo invisível ocorreu. Algo que nem os seguranças, nem os médicos e nem mesmo os cardeais compreenderam. Foi naquele momento, enquanto era carregado nos braços da guarda suíça, que ele teve uma visão. Ele nunca revelou a ninguém o que viu. Mas anos depois, escreveria em uma carta selada e entregue diretamente a uma freira polonesa, irmã Wanda, uma frase enigmática. Ali, em meio ao fogo da pólvora, ouvi a voz de uma mãe, e ela me disse: "Ainda não." Enquanto o mundo assistia ao noticiário, enquanto jornalistas noticiavam o atentado de Ali Agca como um mero ato político, Karol Wojtyła via algo mais profundo. O cumprimento parcial de uma profecia que vinha lhe queimando a alma desde 1917. O terceiro segredo de Fátima. A dor era lancinante. O projétil atravessara seu abdômen e fraturara a mão. Mas o que mais doía não era o corpo, era a revelação interna que explodia sem barulho. Ele entendia agora o que havia sido velado durante décadas. Entendia que não morreria ali, mas pagaria com a própria carne por não ter obedecido algo. Algo que lhe fora revelado em segredo por Lúcia dos Santos. Já na ambulância, semiconsciente, ele sussurrou: "Totus tuus." Os paramédicos pensaram que era apenas uma oração. Mas não era. Era uma entrega, um pacto renovado. Ele estava oferecendo a própria vida pela conversão da Rússia, ainda que em silêncio, ainda que nunca mais dissesse isso em voz alta. Dias depois, já no Hospital Gemelli, médicos, bispos e embaixadores vinham visitá-lo. Mas houve uma noite em particular que ninguém esqueceu. O relógio marcava 3h17 da madrugada, quando uma freira que fazia a ronda noturna ouviu vozes dentro do quarto do Papa. Vozes em latim, como se rezassem uma missa antiga. Ao abrir a porta, não viu ninguém. Apenas o Papa, de olhos abertos, fixos no teto, com um leve sorriso. No dia seguinte, ele confidenciou a um padre próximo. Ela estava aqui. Disse-me que o sangue no chão da praça era apenas o começo, que ainda não completei a parte que me cabe. A igreja não anunciou isso. Documentos foram guardados.
Irmãos e irmãs em Cristo, o que eu vou te revelar hoje pode mudar sua vida para sempre. Você já sentiu aquela angústia no peito? Aquele medo que não te deixa dormir? A batalha espiritual que ninguém vê, mas que você sente todos os dias? O céu não nos abandonou. Existe um segredo guardado há séculos, uma arma espiritual que já protegeu milhões de fiéis. Se você sofre com tentações que não cessam, inimigos invisíveis e falta de paz no coração, então preste atenção, porque hoje você vai descobrir como a Virgem Maria, São Bento e São Miguel Arcanjo podem se tornar seus aliados poderosos. Continue comigo e ao final deste vídeo você terá a chance de levar para casa uma proteção que vem direto do altar de Deus. Relatórios clínicos editados e a carta escrita por João Paulo II sobre essa visão. Desapareceu por mais de 20 anos, mas não a memória, nem o peso do que ele viu. Com o passar dos anos, ele voltaria à Praça de São Pedro, sempre com o olhar mais longínquo. Rezava longamente de olhos fechados em frente ao ponto exato onde caiu. Alguns disseram que por baixo do anel papal ele escondia uma pequena relíquia, um fragmento da bala que o atingiu, embutido em um pequeno crucifixo que nunca mostrava publicamente. Era a sua penitência, sua lembrança, o beijo ensanguentado que ofereceu à terra em silêncio. Por que ele não revelou isso imediatamente? Por que silenciar sobre uma visão tão grandiosa? Porque o segredo ainda estava se desdobrando, porque o tempo de falar ainda não havia chegado. Mas ele sabia, no fim teria que contar, nem que fosse com seu último suspiro. Capítulo 2. A carta que nunca chegou. O dia em que o Papa chorou sangue. Roma estava coberta por uma neblina espessa naquela manhã de outubro. Não era inverno ainda, mas o frio que pairava sobre os muros do Vaticano tinha algo de espectral. Os sinos da Capela Paulina não tocaram, e os corredores dos aposentos papais estavam anormalmente silenciosos. O Santo Padre, já com o rosto esculpido por rugas como sulcos de batalha, levantou-se antes das 5, dormira pouco, ou quase nada. Havia passado a noite em oração, ajoelhado sobre o chão de pedra de sua capela privada, envolto em seu manto branco, como um mártir, à espera do veredito final. Sobre a mesa, um papel de linho, uma caneta tinteiro preta e um envelope lacrado com cera vermelha. O brasão papal em relevo. E, dentro do envelope, o peso de um segredo jamais partilhado. A carta era destinada a uma única pessoa, Lúcia dos Santos, a última sobrevivente dos 3 pastorinhos de Fátima. Naquele papel, João Paulo II havia derramado mais que tinta. Derramara uma confissão, uma angústia que o consumia desde o atentado de 1981. Minha irmã em Cristo, escreveu ele com mão trêmula. Já não posso carregar este peso sozinho. A Mãe Santíssima mostrou-me mais do que foi permitido revelar. E entre os véus do futuro, há algo que ainda não compreendemos totalmente. Algo que precisa ser dito, mas não ainda ao mundo. Ninguém sabia do conteúdo completo da carta. Apenas seu secretário pessoal, Monsenhor Stanisław Dziwisz, viu o momento em que o Papa a dobrou, selou e entregou com uma ordem. Leve-a a Coimbra. Em mãos. Ninguém mais deve vê-la. Mas algo deu errado. O enviado papal que deveria acompanhar Dziwisz foi misteriosamente chamado para outra missão diplomática em última hora. A entrega foi adiada e no dia seguinte uma série de eventos desconcertantes começou a acontecer. Primeiro, o cofre dos documentos pessoais do Papa travou inexplicavelmente. Depois, o envelope sumiu por 36 horas. Quando reapareceu, havia sinais de que fora violado e recolado com outra cera, sem o brasão original. O rosto de João Paulo II escureceu ao ver o envelope. Ele levou-o aos lábios e chorou. Mas não eram lágrimas comuns.
Durante a missa privada daquela noite, enquanto segurava a Eucaristia, 2 linhas vermelhas escorreram dos cantos de seus olhos. Um assistente pensou que era um derrame ocular, mas o médico papal, ao examinar discretamente o Papa, sussurrou: "Para Dives, não há vasos rompidos, não é sangue comum." Ele estava certo. Testes posteriores feitos em segredo no laboratório do Vaticano confirmaram. O líquido tinha uma composição anômala, com traços inexplicáveis de ferro e mirra. Aquilo era um sinal, ou um aviso. O Santo Padre recolheu-se por 3 dias. Cancelou audiências, evitou aparecer na janela de bênção e no 4º dia ordenou que a carta fosse queimada. Se chegou aos olhos errados, que ao menos não caia nas mãos erradas, disse com voz seca, olhando para o crucifixo como se conversasse com ele. Mas antes que a carta fosse lançada ao fogo, João Paulo II pegou um pedaço dela, apenas uma linha, e copiou à mão num pequeno caderno preto que guardava junto ao seu breviário. A frase dizia: "A paz virá quando a espada for lavada na própria dor." Essa frase enigmática foi citada apenas uma vez publicamente, anos depois, durante uma homilia esquecida em uma pequena paróquia rural da Polônia. Quase ninguém entendeu, mas os que estavam atentos lembraram de uma lágrima que escorreu no momento exato em que o Papa pronunciou as palavras. O que havia na carta? Por que ele chorou sangue? Há especulações. Alguns estudiosos afirmam que João Paulo II viu, nas revelações de Fátima, não apenas um atentado à sua vida, mas o prenúncio de uma apostasia generalizada dentro da própria Igreja. Outros acreditam que a carta continha instruções sobre um evento futuro, envolvendo a Rússia e uma conversão forçada à fé, algo que poderia incendiar o mundo se revelado no tempo errado. Mas a verdade completa foi levada ao túmulo, ou quase. Dizem que a irmã Lúcia, em Coimbra, recebeu um segundo envelope, entregue pessoalmente por uma religiosa com véu escuro e sotaque eslavo. Ninguém sabe quem ela era, mas a freira deixou a carta e desapareceu. E ao lê-la, Lúcia chorou por horas, em silêncio, ajoelhada diante do Santíssimo. Ela nunca revelou o conteúdo. Apenas escreveu em seu diário espiritual uma única frase. Ele carregou o peso que não era só dele e ofereceu-o por mim também. O Vaticano jamais confirmou esses eventos. O diário de Lúcia foi selado e o caderno preto do Papa desapareceu misteriosamente após sua morte, mas há registros, há memórias e há um rastro de dor silenciosa que atravessa a alma de quem ousa mergulhar nesse capítulo oculto da história sagrada. Capítulo 3. O Mosteiro Invisível. A noite em que Carol desapareceu, a noite caiu sobre Roma como um véu de chumbo. O relógio da Torre de Santo Egídio marcava 02:47 quando o vento começou a soprar do leste com uma fúria silenciosa, trazendo no ar o cheiro de madeira queimada e terra molhada. Mas não havia incêndios na cidade, nem chuva. Era uma noite incomum, diriam os guardas do Vaticano. Exceto por um detalhe: o Papa havia desaparecido. Não estava em seus aposentos. Não na capela particular, nem na biblioteca, nem no quarto de oração. Os registros de entrada e saída da Casa Apostólica não mostravam movimentação anormal. E mesmo assim, João Paulo II havia sumido por quase 6 horas. Mas antes de falar da ausência, é preciso falar do chamado. Naquela noite, poucos minutos após se recolher, Karol Wojtyła havia recebido um envelope preto, entregue por mãos desconhecidas. Um envelope sem selo, sem assinatura, contendo apenas um bilhete manuscrito, escrito em latim arcaico. A voz que clama do silêncio deseja ser ouvida. A resposta está onde o tempo não entra. O Papa compreendeu, não com a razão, mas com o coração espiritual. Sabia o que precisava fazer.
Vestiu apenas uma batina simples, sem a... Você sabia que o demônio treme quando vê estas medalhas? A história que acabei de contar não é apenas um relato, é um aviso. Enquanto você assiste este vídeo, alguém está usando a medalha de São Bento para anular feitiçarias, proteger a família e fechar as portas do inferno. E você vai continuar desprotegido. Essas medalhas foram consagradas por padres exorcistas, aprovadas pelo Vaticano e usadas por santos em seus últimos momentos. Se você sente que precisa de proteção divina, o link já está no primeiro comentário fixado. Mas atenção, só temos 50 conjuntos disponíveis. Quando acabarem, não sabemos quando virão mais. Adornos, sem anel, pegou um terço de madeira escura, presente de uma mística anônima da Lituânia, e desceu pelas escadas secretas que ligavam os jardins vaticanos à antiga cripta sob a Capela São Lourenço. Dali, seguiu a pé. Nenhum guarda o viu. Nenhuma câmera o registrou, mas ele caminhava como guiado por uma presença invisível. Seu destino, um lugar que não consta em mapas, o mosteiro escondido de Subiaco, encravado nas montanhas, onde uma ordem de monges sem rosto guarda um conhecimento ancestral. A história conta que foi ali que São Bento iniciou sua vida eremítica. Mas o que poucos sabem é que uma capela subterrânea, fechada ao público desde o século XVII, abriga algo que jamais foi revelado ao mundo. Naquela madrugada, João Paulo II entrou naquele lugar. Os monges o aguardavam em silêncio. Nenhum rosto era visível, apenas hábitos escuros e olhos brilhando sob capuzes profundos. Ninguém falava, ninguém o guiava, e mesmo assim, ele sabia o caminho. A escadaria em espiral parecia descer para dentro da própria terra. O ar era úmido, com cheiro de cera antiga e ferro oxidado. Havia algo de mineral na atmosfera, como se estivessem sob uma montanha viva. Quando enfim chegou à câmara central, viu sobre o altar um objeto que jamais esperava ver de novo. Era a mesma cruz que ele havia beijado em seus anos de clandestinidade na Polônia comunista. A mesma cruz feita de osso e madeira, que havia sumido misteriosamente durante a Segunda Guerra. Mas agora, ali estava ela, intacta, pulsando uma luz tênue, como se respirasse. João Paulo II caiu de joelhos, não por devoção, mas por um peso interno que o dobrava. Um dos monges aproximou-se e colocou em suas mãos uma relíquia, um fragmento de pergaminho queimado, contendo uma profecia que fora ocultada pelos próprios papas durante séculos. O texto em aramaico era curto, mas seu conteúdo incendiava a alma. Quando o pastor ferido for chamado pela noite, verá o filho em chagas e a esposa em trevas. Então saberá que a última chave está em sua boca. Ele entendeu imediatamente. A profecia não falava apenas de dor. Falava de escolha e de sacrifício, de algo que ele deveria fazer ou evitar para que a igreja não mergulhasse numa noite sem fim. Naquele instante, os monges começaram a cantar. Um canto grave, profundo, quase inaudível. As palavras pareciam abrir portais na alma. O Papa fechou os olhos e então viu o futuro. Viu igrejas queimadas na Europa, viu sacerdotes escondendo sacrários em valas, viu uma multidão sem fé, mas sedenta de espiritualidade. Viu uma figura feminina de branco, chorando sobre o altar do mundo. E por fim viu ele mesmo, deitado em seu leito de morte, com os lábios tentando dizer algo, mas sem voz. E quando abriu os olhos, estava só. Os monges haviam desaparecido. O altar estava vazio. O pergaminho em suas mãos havia virado cinzas, mas no chão, uma marca, a silhueta de uma cruz, feita de sangue seco. E então ouviu uma única frase, sussurrada em sua mente como se viesse do próprio céu. Não é o que você revela, é o que você carrega que salva o mundo.
Ao retornar ao Vaticano, pouco antes das 9 da manhã, foi encontrado andando calmamente pelos jardins. Quando questionado, respondeu apenas: "Eu não fui rezar, onde ninguém me vê." Nunca mais falou da noite, nunca mais mencionou Subiaco. Mas todos notaram que algo havia mudado em seu rosto. Uma gravidade nova, um cansaço que não era físico, era espiritual. A partir dali, começou a carregar sob a batina um objeto peculiar, uma pequena caixa de prata com 3 lacres. Só ele tinha a chave, e antes de morrer, entregaria essa caixa a alguém improvável. Mas essa história ainda está por vir. Capítulo 4. A sombra do terceiro segredo. Fátima, Rússia. E um pacto não revelado. O Papa estava só. Não no sentido físico, pois ao redor dele sempre havia coroinhas, cardeais, jornalistas, multidões. Mas por dentro, onde apenas Deus e os escolhidos tocam, havia um silêncio abissal. Era 13 de maio de 2000. O sol escaldava o solo de Fátima. Centenas de milhares de fiéis lotavam a esplanada, olhos marejados, corações abertos. Era um dia de glória. O Vaticano finalmente anunciava a revelação pública do terceiro segredo de Fátima, um mistério que havia inquietado o mundo por mais de meio século. Mas algo estava errado. O Papa, mesmo com o rosto sorridente, trazia nos olhos um peso que só quem viveu perseguição, tortura e exílio reconheceria. Ele conhecia aquela profecia. Mais do que isso, ele era parte dela. O texto divulgado ao público descrevia uma visão simbólica, um bispo vestido de branco sendo morto por soldados, junto a outros religiosos. Mas era apenas a casca do mistério. O que não foi revelado, o que nunca foi sequer mencionado, era a parte falada, as palavras de Nossa Senhora que acompanhavam a visão. Essas palavras João Paulo II carregava consigo desde que assumira o trono de Pedro. E foi em 1982, um ano após o atentado que quase o matou, que ele tomou uma decisão que o consumiria até o leito de morte. Selou um pacto espiritual com Maria. Em uma cerimônia privada, secreta, diante da imagem original de Fátima, ele pronunciou a consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria. Mas, nos bastidores, ele fez mais. Prometeu consagrar pessoalmente a Rússia, país citado explicitamente na mensagem original, quando a hora chegasse. Essa promessa, feita com lágrimas nos olhos e joelhos feridos de tanto rezar, não foi cumprida de imediato. Por quê? Porque a consagração explícita da Rússia significava uma declaração espiritual de guerra. No auge da Guerra Fria, com ogivas nucleares apontadas para o Ocidente, isso poderia ser interpretado como um ato de provocação eclesiástica. Um gesto que poderia incendiar o mundo. Então, ele esperou, silenciosamente, rezando. Mas havia outro dilema. O conteúdo integral do terceiro segredo, que Lúcia escrevera sob obediência, continha mais do que visões. Continha um alerta à Igreja, um aviso sobre uma crise de fé que atingiria até o próprio clero, uma grande apostasia que partiria de dentro, do coração da Igreja, e se espalharia como fumaça nos altares. Lúcia disse isso. E João Paulo II sabia, porque ele leu o segredo ainda como cardeal em Cracóvia. E ao se tornar papa, teve de decidir, revelar ou proteger. A dúvida consumiu anos de seu pontificado. Nos anos 90, ele chegou a escrever uma carta privada para ser aberta após sua morte, explicando por que escondeu parte do segredo. A carta existe, mas está selada até hoje nos arquivos secretos do Vaticano. O que se sabe, através de fontes internas, é que ele temia o efeito da revelação total. Temia que o medo paralisasse os fiéis, que as igrejas se esvaziassem, que os escândalos, que ele já pressentia, explodissem com ainda mais força. Então, decidiu carregar o fardo em silêncio.
Mas ele não estava completamente em silêncio. Em diversas ocasiões, deixou pistas. Na Jornada Mundial da Juventude, em Manila, alertou para uma batalha final entre a igreja e a anti-igreja. Em homilias na Polônia, referiu-se a um inverno espiritual que cobriria Roma. E em encontros privados dizia: se soubessem o que eu sei, cairiam de joelhos e não se levantariam mais. Em 2000, quando o Segredo Revelado foi apresentado ao mundo, faltavam peças essenciais. O próprio cardeal Ratzinger, futuro Bento XVI, deixou claro em entrevistas que o texto não esgotava o mistério. Mas João Paulo II sabia-o todo, e em 2003, discretamente, cumpriu a promessa feita à Virgem de Fátima. Em uma capela escondida dentro do Vaticano, diante de apenas 3 testemunhas e a imagem peregrina de Nossa Senhora, ele finalmente consagrou a Rússia ao Imaculado Coração de Maria, com nome e nação. Chorou. E ao final da oração, disse: agora ela cuida do que vem. Meses depois começaram as revoluções silenciosas no leste europeu. Regimes caíram, igrejas foram reabertas, mas os inimigos da fé não recuaram, apenas mudaram de rosto, e a parte mais sombria do segredo ainda não se cumprira, pois nas palavras de Lúcia, registradas em seu diário, a profecia é a condição. A graça pode retardar, mas não apagar, e o silêncio do Papa é o grito que clama o arrependimento. João Paulo II sabia disso. Sabia que estava protegendo o mundo de algo pior, ou talvez apenas ganhando tempo, mas esse tempo estava se esgotando. E ele sabia que o segredo não poderia morrer com ele. Então, pouco antes de sua partida, ele escolheu alguém improvável, alguém que ouviria de seus próprios lábios o que o mundo ainda não estava pronto para saber. Mas essa entrega é o próximo segredo. Capítulo 5. O exorcismo silencioso no quarto 231. Era noite no Vaticano, e não uma noite qualquer. Era a véspera do aniversário de ordenação sacerdotal de João Paulo II, uma data que ele sempre passava em oração, silêncio e jejum. Tudo estava como de costume. Luzes apagadas, corredores desertos, os guardas posicionados, e apenas o som da fonte do pátio interno quebrava a quietude sagrada da residência papal. Mas no quarto 231, a atmosfera era outra. Esse quarto, pequeno e sem janelas, não era usado para dormir. Era um espaço reservado para a contemplação profunda, um lugar de silêncio absoluto, acessível apenas pelo Papa e por um pequeno grupo de monges capuchinhos que mantinham voto de clausura e anonimato. Poucos sabiam da existência desse recinto. Era chamado entre eles de a Cela da Cruz Invisível. João Paulo II entrou ali sozinho às 2h11 da madrugada. Vestia um manto branco simples, os pés descalços. Em sua mão, o terço de madeira escura. No peito, sob a batina, a pequena caixa de prata com 3 lacres, que ele havia recebido no mosteiro de Subiaco. O que ocorreu nas próximas 3 horas só veio à luz por meio de fragmentos, confissões entre sussurros e o testemunho de um único monge que, em seus últimos dias de vida, escreveu um diário que foi recolhido pela guarda suíça e nunca mais visto. Segundo esse testemunho, o Papa não entrou ali para rezar. Ele entrou para lutar. A possessão não estava em outro corpo. Não era uma alma que ele libertaria, era algo que se aproximava, algo que rondava o próprio Vaticano. Dias antes, estranhos fenômenos começaram a acontecer. Crucifixos invertidos foram encontrados em capelas internas, manuscritos desapareceram e, o mais assustador, a imagem da Virgem Maria na capela de São Miguel chorou um líquido negro diante de 3 cardeais. A Santa Sé abafou o fato, mas o Papa sabia e decidiu enfrentar aquilo sozinho. Ao entrar no quarto, trancou a porta por dentro.
A única luz era uma vela grossa no chão. No centro da sala, colocou o crucifixo que havia recuperado em... Irmãos, a fé sem obras é morta. Você pode amar a Deus, mas se não agir contra o mal, está em perigo. Hoje é seu dia de mudança. Ao clicar no link do primeiro comentário abaixo, você receberá a medalha de São Bento, com oração de exorcismo gravada. A medalha de São Miguel, feita para a guerra espiritual. A medalha de Nossa Senhora, proteção maternal, e o rosário abençoado, arma dos santos. Mas você precisa agir agora. Essas medalhas estão sendo entregues com água benta de Lourdes, oração de libertação e certificado de autenticidade. Não deixe o inimigo roubar esta graça. Clique agora mesmo no link ou no primeiro comentário e, ao fazer seu pedido, diga em voz alta: estou pronto para a minha proteção. Assim, eu vou orar por você pessoalmente ainda hoje. Que Deus te abençoe e que São Miguel cubra você com seu manto sagrado. Amém. Em Subiaco. E ao seu lado, um pequeno relicário com o sangue de São Pio de Pietrelcina. Durante a primeira hora, orou, sussurrou os salmos, leu passagens de São Paulo. Mas então, o ar mudou. O cheiro de incenso e cera passou para enxofre e podridão. A vela tremeu. A temperatura caiu e uma risada, quase imperceptível, ressoou nas pedras da parede. O Papa não se moveu, apenas apertou o terço e então começou a gritar, não ele, mas a voz que saía da sala. Do lado de fora, 2 monges guardiões ouviram sons que jamais esqueceriam. Vozes falando em línguas mortas, risas de criança misturadas com lamentos de velhos, estalos secos como ossos quebrando e, por fim, 3 pancadas secas que sacudiram a porta de ferro. Dentro da sala, João Paulo II permanecia ajoelhado, mas sangrava. Pequenos cortes abertos no dorso da mão esquerda formavam o sinal de uma cruz. Seus olhos estavam voltados para o alto e ali algo apareceu. Não uma figura, mas uma presença. Um manto de escuridão espessa que preenchia o espaço, pressionava o peito, fazia tremer as velas. Non possum, disse o Papa. Não posso, era uma recusa. Mas o que ele recusava? A resposta veio como uma explosão. Uma voz metálica, fria, aguda, respondeu do vazio. Revela, e eu calarei. Oculta, e eu entrarei. Era uma chantagem espiritual. Uma presença maligna tentando convencê-lo a divulgar o terceiro segredo de Fátima fora do tempo certo. Sabia que a igreja não estava preparada. Sabia que o pânico destruiria a fé de muitos. E o inimigo queria exatamente isso. Mas João Paulo II resistiu. Levantou-se mesmo com dores, mesmo com o sangue escorrendo. Elevou o crucifixo e disse em voz firme, em latim antigo: Non in tua hora, sed in eius. Não na tua hora, mas na dele. A vela apagou-se e por um momento tudo silenciou. No dia seguinte, às 6h23, o Papa foi encontrado no chão da cela, exausto, pálido, mas com um leve sorriso. O crucifixo em seu peito estava rachado, a prata da caixa lacrada mais escura. Nada foi dito, nenhuma explicação foi dada, apenas um pedido: que o quarto 231 fosse fechado com pregos bentos, e assim permanece até hoje. Meses depois, João Paulo II escreveria em seu diário pessoal uma única frase sobre aquela noite. O inimigo já não pergunta, ele espera, mas ainda há um tempo curto de graça. Até hoje, essa frase permanece como um dos enigmas mais debatidos entre os teólogos que estudam seu legado espiritual oculto. Mas algo mais ainda se aproxima. Ele sabia que a luta não havia terminado e que o verdadeiro sacrifício ainda viria. Capítulo 6. Quando o santo negou um milagre. Era uma tarde silenciosa no Vaticano, o tipo de dia em que o sol brilha, tímido,
como se temesse ofuscar a luz mais profunda que habita os corações santos. Os corredores da casa apostólica estavam vazios, os passos dos assistentes abafados em respeito à visita que estava por acontecer. Uma mulher entrava. Seus olhos traziam o peso de 1000 noites sem dormir. Nos braços, envolto num xale azul desbotado, ela carregava um menino de 7 anos, pequeno demais para a idade, pálido demais para estar vivo. Era um caso perdido, diziam os médicos, uma degeneração neurológica rara, incurável, terminal. A criança mal respirava, mas seu coração ainda batia. Ela não viera pedir, viera suplicar. Santo Padre, ele é meu único filho. João Paulo II olhou para ela com uma ternura que só os que conhecem o sofrimento sabem oferecer. Ajoelhou-se diante da criança, tocou sua testa fria com a ponta dos dedos e sussurrou uma oração em polonês. O quarto ficou em silêncio. Até o ar parecia parar. Ela então caiu de joelhos. Cure ele, você pode. Eu sei que pode. O Papa fechou os olhos, demoradamente, como se estivesse escutando algo que não vinha da terra. E quando os abriu, chorava, mas disse, não posso. A mulher gritou, chorou, implorou com o rosto no chão de mármore. Mas o Papa, com a voz embargada, apenas repetiu, não é a hora, e não sou eu quem decide. Ele então a abençoou. Beijou o menino na testa e pediu perdão, um perdão que lhe cortava a alma. A mulher saiu carregando o filho como se voltasse de um túmulo, e ele ficou só. A história se espalhou rapidamente entre os corredores do Vaticano, mas ninguém comentou. Era um silêncio que queimava. Até que dias depois o menino faleceu. E a notícia chegou ao Papa junto com um pequeno envelope. Dentro, um bilhete da mãe. Eu o odiei, mas agora compreendo. Meu filho morreu rezando. E sorrindo, ele me disse, a mãe me chamou pelo nome. O Papa chorou em silêncio ao ler aquelas palavras. E depois escreveu em seu diário, o milagre que me pediram não era cura. Era entrega, e essa foi concedida. Esse episódio foi apenas o mais conhecido, entre os poucos que chegaram aos ouvidos da Cúria, de um padrão inquietante no pontificado de João Paulo II. Apesar de ser reconhecido como intercessor de inúmeros milagres, há diversos relatos de curas negadas, de pessoas a quem ele impôs as mãos, e que não foram curadas. Por quê? Porque para ele, nem todo sofrimento era um mal a ser eliminado. Em sua teologia viva, em seu coração moldado pela cruz, ele sabia que algumas dores são cruzes sagradas, que purificam a alma e salvam os outros. Ele via a dor com os olhos de Cristo, não como castigo, mas como oferenda, e isso doía mais nele do que em quem sofria. Havia também outro temor, um que ele nunca verbalizou publicamente, mas que confidenciou uma vez, em lágrimas, a um jovem sacerdote da América Latina. Se eu começar a conceder milagres com as mãos, vão esquecer do Evangelho. Vão procurar o dom, e não o doador. A fama de santidade que o cercava era para ele um fardo, um perigo constante. Ele temia que a igreja voltasse os olhos mais aos prodígios do que à cruz, mais ao milagre do que à conversão. Por isso, escolheu o silêncio. Mas havia algo mais. Naqueles anos finais, ele sentia que o próprio dom da cura lhe estava sendo retirado, lentamente, como um fogo que apaga para iluminar outra alma, como se Deus estivesse dizendo, agora, a tua dor será o milagre. E ela foi. Nos seus últimos anos, paralisado, tremendo, com a voz quase ausente, João Paulo II se tornou um ícone vivo da paixão. E, ironicamente, foi nesse tempo que mais milagres aconteceram por sua intercessão. Não curas instantâneas, mas conversões profundas, confissões arrependidas, vocações despertadas. Uma freira que o acompanhou até o fim contou que ele dizia sempre: o milagre mais precioso é aquele que ninguém vê. Mas em seu íntimo, ele nunca esqueceu o menino. Certa vez, já em cadeira de rodas, segurava um envelope dobrado.
Ao ser questionado sobre o que era, respondeu com os olhos distantes: é o nome do primeiro santo que eu não pude curar. E ali, naquele pequeno papel amarelado, estava escrito apenas Gabriel. João Paulo II carregava o dom. E a dor de não poder usá-lo sempre. E mesmo assim, seu coração não parava de amar, de lutar, de se oferecer. Mas o tempo da revelação se aproximava. E ele sabia que havia uma última cruz escondida. Uma que ninguém ainda vira. Capítulo 7. A cruz que ele nunca mostrou. Os dias já se tornavam mais curtos. O frio do outono europeu começava a invadir os aposentos papais. João Paulo II, agora com a voz rarefeita e o corpo inclinado pelo peso do tempo, parecia cada vez mais próximo de um outro mundo. Um mundo invisível, mas mais real que as colunas de mármore ao seu redor. E foi justamente nessa estação, entre folhas secas e véus de silêncio, que o segredo mais profundo começou a emergir. Tudo começou com um simples gesto. Ao ser ajudado por um assistente para trocar de hábito, algo caiu no chão. Era uma pequena faixa de tecido escuro, tingida de vermelho escuro. Ao pegá-la, o assistente notou que estava ainda úmida. Ao tentar perguntar, João Paulo apenas fechou os olhos e sussurrou. Ela pediu, e eu obedeci. O jovem, funcionário, confuso, apenas abaixou a cabeça. Mas o ocorrido chegou aos ouvidos de Dom Stanisław Dziwisz, seu secretário pessoal, que tomou uma decisão ousada: revisar os diários antigos do Papa. E ali, no meio das páginas amareladas e das preces anotadas com letra trêmula, encontrou algo que ninguém jamais esperava ler. Era uma entrada datada de 13 de outubro de 1987, 70 anos exatos após a última aparição de Fátima. Nele, o Papa escrevia: hoje, em sonho ou visão, não sei ao certo, ela me apareceu. Não como a Virgem gloriosa, mas como Mãe dolorosa. Com os pés sujos de sangue e olhos cobertos por véus de luto, disse-me: Carol, tu carregas o peso do mundo, mas ainda não sangraste por ele. Na mesma madrugada, sem contar a ninguém, João Paulo II desceu sozinho à cripta de São Pedro. Levava consigo um flagelo curto, o tipo usado por monges em votos extremos de penitência. Ajoelhou-se diante do túmulo do primeiro Papa e, em silêncio, começou a se flagelar. Não por autoflagelação desequilibrada, mas por amor, por expiação, por aqueles que abandonavam a fé. Por cada aborto cometido, por cada padre que caía, por cada confissão não feita. E ali, no silêncio da pedra fria, abriu-se a primeira cicatriz. Mas não seria a última. A partir daquele dia, João Paulo passou a usar, embaixo da batina, branca, um cilício feito de arame fino, embutido em uma faixa de couro que envolvia a cintura e as costas. Durante 20 anos, ele usou aquela cruz invisível, nunca mostrada, nunca comentada, nunca exibida como troféu. O sangue manchava suas roupas íntimas com frequência, mas ele exigia que fossem lavadas sem perguntas. Quando sua saúde piorou e os médicos pediram para examinar seu corpo, ele recusou diversas vezes. Dizia apenas: há partes de minha alma que precisam permanecer entre mim e Deus. Mas houve um dia, um único dia, em que o segredo foi revelado. Era 2004. O Papa estava frágil, internado no Hospital Gemelli após uma crise respiratória grave. Durante a troca de ataduras, uma enfermeira que cuidava de seu tratamento viu algo que a fez estremecer. Uma cicatriz funda, em forma de cruz, no centro das costas do Papa. Não era um machucado comum. Era uma marca cauterizada, feita não por acidente, mas por decisão. Ela não disse nada, apenas fez o sinal da cruz com os dedos, e João Paulo, com um leve sorriso, sussurrou: essa é a que mais doeu, mas também a que mais salvou.
Mais tarde, o Papa explicou a Dom Zivis, com lágrimas nos olhos, que a cruz havia sido feita por ele mesmo, com a ajuda de um monge da Lituânia, em 1991, no auge da tensão espiritual com a ex-União Soviética. Ele havia oferecido aquela marca como um selo espiritual, em substituição ao sangue de mártires que ele já não podia enviar. Se eles não podem morrer por Cristo, então que meu corpo os represente. Durante anos, aquela cruz sangrou em silêncio. Nas viagens, nas audiências, nas homilias, ninguém percebia, mas ela estava ali, como um altar escondido de dor oferecida por amor. E talvez o detalhe mais angustiante, João Paulo II nunca revelou essa penitência nem mesmo em seu processo de canonização. Pediu que não fosse incluída nos registros públicos. Disse: "Não quero ser lembrado pelo que sofri, mas por quem amei." E mesmo assim o céu fez questão de dar um sinal. No dia de sua morte, ao ser preparado para ser velado, um dos monges que lavavam seu corpo sussurrou: "Há um perfume." Era verdade. A sala se encheu de um cheiro de mirra e rosa vindo da região das costas. Onde estava a cicatriz, a cruz que ele nunca mostrou, se revelou no fim. E assim, João Paulo II não apenas pregou a cruz, ele foi a cruz. Capítulo 8. A última confissão. O sussurro à freira polonesa. Era noite no Vaticano. O quarto estava semi-iluminado por uma única vela, tremeluzente, como se lutasse contra a escuridão do mundo. O Papa respirava com dificuldade. Cada inspiração era um esforço. Cada expiração, um lamento. A morte não batia à porta. Ela já estava sentada ao lado da cama, olhando silenciosa, esperando que ele dissesse o que ainda não podia morrer. E com ele, chamaram os médicos, chamaram os cardeais, mas ele não os queria. Ele pediu com voz quase inaudível: "Chame Wanda." Wanda, freira polonesa, anônima aos olhos do mundo, mas conhecida por ele como testemunha do primeiro chamado. Uma mística discreta que vivera entre conventos e hospitais, e a quem ele confiara cartas, orações e visões desde os tempos de Cracóvia. Ela chegou às 3h da madrugada em silêncio. Usava o mesmo hábito de sempre e seus olhos traziam o espelho da dor que só os santos conhecem. Ao entrar no quarto, ajoelhou-se e ele, com esforço, levantou a mão trêmula e a pousou sobre a cabeça dela. "Você guardou tudo?" perguntou ele. Ela apenas assentiu. Seus olhos se encheram de lágrimas. Então ele falou: "Não." Em voz alta, não com discursos, mas com um sussurro, frases entrecortadas como pedaços de um véu rasgado. O segredo não é só sobre o futuro, é sobre a escolha que Pedro terá que fazer entre ser pedra ou ser popular. Ela entendeu, mais do que com os ouvidos, com o espírito. O Papa falava de um dilema que viria, talvez já tivesse começado, dentro do coração da própria Igreja. A tentação de adaptar o sagrado ao aceitável, de diluir o Evangelho em palatabilidade. Ele continuou, com os olhos fixos em um crucifixo pendurado. Ela me disse que o inimigo entraria, não com ódio, mas com simpatia, com palavras suaves, com rostos piedosos, e que os altares seriam trocados por palcos. Wanda tremia. Estava ali não apenas diante de um papa moribundo, mas diante de uma profecia viva. E então veio a frase que ela guardaria no coração como um selo eterno: "Quando ouvirem que tudo é misericórdia, e não houver mais menção à justiça, então sabereis que começou a noite da purificação." Ela quis perguntar mais, quis gravar, quis escrever. Mas ele levantou, o dedo com esforço. "Não agora, só depois que as luzes se apagarem." Foi nesse momento que ele deslizou debaixo do travesseiro um pequeno envelope, selado com cera branca, entregou-a nas mãos dela.
Quando a fumaça subir de novo em Roma, entregue isso, mas só se o teu coração tremer. Ela guardou o envelope no hábito junto ao peito e não disse uma palavra. Apenas beijou-lhe a mão, aquela mão que abençoara milhões. E ele, com o último fôlego de lucidez daquela noite, sussurrou: não tenhas medo, o silêncio é parte da profecia. Nos dias seguintes, o Papa alternaria entre lapsos de consciência e breves sorrisos de luz, mas nunca mais pronunciaria palavras tão claras. O que foi dito ali, àquela hora, tornou-se o testamento espiritual mais secreto de seu pontificado. Wanda nunca revelou o conteúdo do envelope, nem quando pressionada, nem quando ameaçada por membros da Cúria que queriam silenciar o que poderia perturbar a fé pública. Mas ela escreveu, anos depois, em um diário escondido entre as freiras de Líquen. Ele confiou a mim a última vigília. Disse-me que a fé seria provada não pelo sangue, mas pela ausência, e que o maior desafio seria crer, quando tudo parecer silêncio. E assim ela guardou. E assim ele partiu. Na noite de sua morte não houve trovões, não houve sinais visíveis no céu. Mas dentro de sua cela, um aroma de lírio e cera preencheu o ar por minutos. Um dos cardeais que entrou no quarto disse: parecia que alguém acabava de apagar uma vela, mas o perfume ainda estava ali. E talvez estivesse, porque João Paulo II não levou o segredo consigo. Ele o confiou em silêncio, como sempre fizera, como Cristo na cruz, que não explicou, mas entregou. Capítulo 9. A revelação final, o segredo no leito de morte. O quarto era simples, o leito estreito, o corpo cansado e o mundo parado. A noite já havia se instalado sobre Roma como um manto de veludo escuro. A brisa do Lácio soprava pelas janelas entreabertas, trazendo consigo um leve aroma de oliveiras distantes. Naquele instante, o Papa não era mais líder, nem celebridade, nem ícone. Era só um homem prestes a cruzar o último limiar. Ao redor, os auxiliares, médicos, freiras e cardeais aguardavam em vigília. Todos sabiam, ele estava partindo, mas antes de partir, algo ainda precisava ser dito. Com um gesto imperceptível da mão, quase um leve tremor, João Paulo II apontou para uma única pessoa na sala. Não era um cardeal, não era um médico, era uma jovem freira polonesa de nome Irmã Cecília, enviada discretamente anos antes ao Vaticano, sem cargos, sem títulos, mas com um coração profundamente consagrado à oração e à intercessão silenciosa. Ninguém compreendia, mas todos obedeceram, todos saíram. O quarto se fechou. E então, o Papa abriu os olhos. O azul, já opaco, ainda trazia lampejos de infância, de guerra, de fé. Ele segurou a mão da freira e, com um esforço que lhe rasgou o peito, sussurrou: agora. Sim. Ela se ajoelhou, sem saber o que esperar, e ele falou, baixo, em polonês, com pausas, como se cada palavra lhe custasse uma gota de vida. O segredo não é sobre o fim, é sobre o começo de uma dor necessária, de uma purificação que a Igreja não quis, mas terá. Ele respirou fundo, como se buscasse forças nos céus que já começava a enxergar. Eles acharam que o segredo de Fátima era político, mas era espiritual. Era um aviso. E agora já começou. A freira chorava. Tentava segurar as mãos dele, mas sentia que ele já escapava, como areia entre os dedos. E então ele disse: não se trata da Rússia, trata-se do coração do homem, que trocou o sagrado pelo confortável, que silenciou a cruz e pôs cortinas sobre o sacrário. Ele fechou os olhos, um gemido escapou-lhe dos lábios, e depois, com um último esforço, levantou a mão e traçou uma cruz no ar. No exato momento, um raio cortou o céu sobre Roma. A freira se encolheu. Ele, não. Quando ouvirem falar de misericórdia,
sem cruz, de paz, sem penitência, de unidade, sem verdade. Saberão que a noite caiu sobre o templo. A freira quis perguntar, mas não havia tempo. Ele pegou um pequeno envelope escondido sob o travesseiro, lacrado com cera branca. Entregou-o em suas mãos e disse: quando o altar for substituído por aplausos, entregue isso, até lá, reze. Ela assentiu, apertou o envelope contra o peito, e então ouviu a última frase de João Paulo II, sussurrada como vento entre velas. Totus tuus, Maria, esconda-me até que ele volte. E ele partiu. Não houve agonia, nem gemido, nem tremor. A chama apenas. E se apagou. Minutos depois, ao entrarem novamente no quarto, os cardeais sentiram algo diferente. Um aroma de rosas e incenso pairava no ar. A vela, que já se apagara, acendeu sozinha por um instante. E depois silenciou para sempre. A freira não falou, nunca revelou o conteúdo do envelope, apenas retornou à Polônia, onde vive em clausura até hoje. Mas sabe-se que, naquela mesma semana, ela escreveu em seu diário: ele me deu o segredo, não para revelá-lo, mas para guardá-lo até que o mundo clame com sinceridade por Deus novamente. E então, ele será ouvido. O segredo, afinal, não era uma frase, era uma escolha. Era a vida inteira de João Paulo II dizendo ao mundo: não tenham medo, mas não se esqueçam da cruz. E agora, o mundo aguarda, no intervalo entre o eco da morte e o clarão do retorno. Capítulo 10. Oração do fim. Quando um papa ensina a morrer. A luz do quarto se apagou, mas outra luz se acendeu, invisível, eterna. João Paulo II já não estava mais entre nós, mas também nunca esteve tão presente. Seu corpo repousava, mas sua alma caminhava entre os fiéis, entre os sacrários esquecidos, entre os corações que ainda dobram os joelhos, mesmo quando tudo parece perdido. Esta oração não é uma homenagem, é um eco espiritual. Um chamado para que cada coração que ouviu essa história, que caminhou por cada capítulo, possa agora se unir à sua última súplica. Respire fundo, ajoelhe-se por dentro e diga com ele: Senhor Jesus, ao fim de tantos caminhos, quando os ossos já não respondem e a voz já se curva sob o peso do tempo, é a tua cruz que ainda me sustenta. Eu te vi na dor dos que sofrem. Te encontrei nos becos escuros do totalitarismo. Te abracei quando me tentaram matar e te amei quando ninguém me via. Agora, Senhor, não peço cura. Não clamo por prolongar os dias. Peço apenas isso, que a minha morte te glorifique. Se os meus pecados foram muitos, que o teu sangue seja ainda mais profundo. Se minhas palavras falharam, que o silêncio do meu último suspiro pregue o que eu não consegui dizer. Entrega, Senhor, esta alma cansada ao teu imaculado coração. Guarda-me dentro do ventre de Maria, como criança que volta para casa. Permite, Senhor, que meu sofrimento final se una aos pequenos, aos esquecidos, aos perseguidos, aos que choram no escuro das capelas, e que através deles tua igreja não morra, mas renasça. Não peço sinais, não peço glória. Só te peço uma coisa, que quando o mundo tentar te substituir por si mesmo, haja ainda alguém que reze, alguém que adore, alguém que creia, que a minha morte ensine isso, que viver sem cruz não é viver, e que morrer contigo é nascer. Totus tuus, Maria, totus tuus. Nas tuas mãos, Senhor, entrego o que resta, e que este último sopro seja oração. Amém.